Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Oiê! E aí, humanidade? Fala tudo, Amanda. Tô animada com o nosso convidado de hoje. Sabe por quê? Porque hoje a gente chamou um grande amigo que tem uma história um pouco inusitada pra gente, que é gateira, né, demais, que todo mundo aqui já tá acostumado, que a gente só fala bem de gato e de pessoas que falam bem de gato e pessoas que amam gato ouvem a gente, e enfim. Mas muito provavelmente em algum momento da sua vida você já conheceu ou se deparou com alguém que tem fobia de gato. Eu já tinha trombado uma Renata, minha amiga, a mãe dela tinha fobia de gato. E aí eu pensava, como assim fobia de gato? Porque não é tipo aranha, que é mais compreensível ter fobia de gato. E o nosso convidado, não é ele que tem fobia de gato, mas a mãe dele tem fobia de gato. E eu vou explicar como a gente soube. E a gente já falou dele aqui em outro episódio, Muitas já colocou vezes. até música pra tocar. Exatamente. Você que ouve vai lembrar que a gente tá falando do Tulinho, o Túlio Fernandes. Batalha, hein? Muito bom. E aí, Túlio Fernandes? E aí, meninas? Amigo. Amigas. Bom demais. Bom demais. A gente tá muito feliz que você veio finalmente. Eu também tô muito feliz de estar aqui, porque escuto podcast, gosto muito de vocês também. Ouvi às vezes, foi mais de uma vez que vocês falaram de mim, já fizeram uma Não foi? publicidade. Já falamos de música, já colocou até na descrição. A gente já até indicou a música preferida, né? Música Não, e aí a gente pode aproveitar agora para, se você tá ouvindo agora e não sabe desse histórico, você pode ouvir Túlio Fernandes nas plataformas de áudio da sua preferência, porque ele é um excelente cantor. E compositor. E também pode acompanhar ele no Instagram, @oficial Túlio Fernandes. É ele. Oficial Túlio. Oficial Túlio. É. Mas diferente É do só que... oficial Túlio, não é oficial Só. Túlio? É, É oficial o Túlio oficial, É, né? entendeu? Do mundo todo. Que se tem mais Túlio É o no que mundo, tem. é o que tem. É o oficial. É. Muito bom. Mas hoje a gente não vai falar... É claro que a gente vai falar de você também, mas assim, a gente vai falar da sua mãe, né? Teve uma vez, gente, vou contextualizar vocês. A mãe dele, ele é um alagoano, a família dele tá toda lá. E aí a mãe dele tava aqui visitando ele. E aí era aniversário, era seu aniversário, né? Sim. E aí a gente falou, pô, vamos fazer um bolinho pro Tulinho lá em casa. Só que a mãe dele tava, e a gente falou, óbvio, vamos chamar a mãe, o pai, todo mundo, vamos lá em casa. E foi aí que a gente descobriu Exatamente. que ela tinha fobia. Aí ele falou, pô, mas será que tem como fechar os gatos? Porque minha mãe tem fobia. A gente falou, fobia? Tá bom, tem como fechar. E aí a gente fechou, só que a fobia é bizarra, né? Foi difícil e aí, pra ela, antes inclusive. dele começar a falar, eu queria dizer que fobia de gatos chama-se aulurofobia. Sabia Tem um disso, nome, não? tem um nome. Sabia não. É. E aí é isso. A pessoa pode. A fobia é até de imagem. Aí Não pode ver agora nem ele na vai contar TV, mais né? sobre a Dona Teleu, mas Fala aí, é uma Dona coisa Teleu, assim. Dona Tereza, mas Dona Teleu para os íntimos. E aí? É bem doido, né? Assim, Ela não podia estar num ambiente que tinha gato, né? Não, ela não podia saber, ela não pode saber, né? Mas Porque como ela- começou? Vamos voltar. Assim, desde criança, minha educação com os bichos sempre foi, né, a partir do momento que eu conseguia conceber, entender as coisas, era, ó, o gato não pode em casa porque tratavam como medo só, Uhum. né? A mamãe tem medo, não pode ter gato, não pode. Então, quando o gato vem, a gente joga água pro gato correr. Pecado. aham. Jogava água pro gato correr. É melhor que paulada, né? Não, isso é uma outra coisa, foi... Porque assim, meus pais são muito também dos bichos, né? Sim. Mas são muito amor, enfim. Então essa era a solução que tinha. Tem uma coisa curiosa que no caso da minha mãe, quanto mais novinho o gato, pior. Mais medo. Ela tem. Isso é muito doido. Isso é muito doido, assim, porque ela fala que o gato adulto é isso, joga água, ele corre. O novinho não, o novinho Ele quer atenção, pode continua crer. vindo. Verdade, eles não estão nem aí pra nada. Então, mas assim, né, é difícil saber exatamente qual é a causa das pessoas, né, na questão de fobia, mas, né, investigando, ela fazendo alguns tratamentos já depois de adulta, assim, né, ela foi fazendo um trabalho de, como é que chama? Tipo, como Como chama? é que chama?
Regressão! Ó. Processo é ótimo, né? Regressão, pode crer. Regressão. Então, ela fazendo uns trabalhos de regressão, ela conseguiu lembrar de algumas cenas da infância, que é muito doido, né? Também tem que colocar no contexto, ali interior de Alagoas, Sim. a galera de engenho, né? Meu avô cuidava de um engenho ali, trabalhava no engenho, os filhos eram criados ali. E minha mãe, são 2 mulheres nos irmãos. Minha mãe tem 6 irmãos, Sim. né? São 4 homens, 2 mulheres. Porque 2 homens já morreram, né? Eram 8 total. Uhum. E daí os irmãos dela, cara, junto com os primos, ela sabia que ela já tinha um medo. Ela já Desde pequena. Desde pequena. Ela já tinha um receio, assim, um medo, ela não gostava. Ela conta que meu avô trouxe um gatinho uma vez pra casa pra adotar e ela não conseguiu, assim, tocar no gato, ficar A com o gato. princípio, sem motivo aparente, assim, Sem tipo, motivo não. aparente, Pode crer. Então ela já demonstrava um medo, assim, ela não sabe de onde iniciou esse medo. Ela, entre aspas, né, quando ela concebeu memória e, enfim, quando ela conseguiu entender a linguagem do mundo, ela já tinha medo de gato. Já tinha Que medo dó. de gato. E daí a família, no começo, de uma forma ignorante, tratava meio como uma frescura. Falava, não, pega o gato. E ela, não conseguiu, meu avô teve que dar o gato para outra pessoa. E daí, os irmãos dela, um dos irmãos dela, cara, junto com os primos, começaram todo mundo zoar. Então, pegava um gatinho, colocava perto pra assustar ela. Falava que tinha o gato, que o gato tava vindo. Aí, uma certa vez, fizeram uma coisa absurda. Ela tinha, sei lá, 5, 6 anos. Os meninos também, criança também, né? Seguraram ela e começaram a pôr um gatinho nas costas dela, assim, pro gatinho escorregar. Então, ele com as unhas pra segurar, ele acabava arranhando ela. Ai, tadinha. Nossa, tadinha. E isso como uma forma de brincadeira, né? Sim. Das crianças ali, mas isso ficou o maior trauma dela, porque toda vez que ela pensa ou tem algum pesadelo, porque ela tem uns pesadelos, assim, às vezes começa a gritar à noite, desesperada. É mesmo? E fica meio sonâmbula, porque ela senta, acorda e fica desesperada. Acorda meu pai, sai Falando, tem um gritando, gato aqui. tem um gato aqui nas minhas costas. E o lance dela é sempre essa cena das costas dela. Gente, olha só. E essas descrições que você falou da ailurofobia, A ilurofobia. a ilurofobia, ela tem todas: a ansiedade, ataque cardíaco, a suar frio, já teve Nossa. cenas de desmaiar. Tadinha, mano. Então conviver com ela e gato, enfim, tá em toda parte, né? Assim, né? Sim. Na sociedade tem muito gato. E Não, e dependendo do lugar que ela for, é muito pior, assim. Tem lugar que você só vê gato. Sim. Né? E então isso é desde quando ela era pequena, quando você nasceu, ela já tinha medo. Já E tinha. você lembra qual a sua primeira memória de sacar que era sério? Você sabia que tinha medo, mas quando você falou, eita. Eu já era mais adolescente, porque até então não se falava o termo fobia em casa. Era medo, era só um medo. Até ela tinha uma outra palavra que ela usava. Pavor. Pavor. Minha mãe era fobia de cobra e ela falava, eu tenho pavor Pavor, de cobra. Mas teve uma cena que, por exemplo, minha mãe grávida de mim, é isso, né? As pessoas são muito sem noção também, né? Enfim, mas dentro daquele contexto. Aí teve, sei lá, um chá de bebê, alguma confraternização, e a mina trouxe um gatinho numa caixa Nossa, de ideia. sapato pra fazer uma brincadeira com Ah, ela. não. Então, ali ela teve muito sangramento, ela quase me perdeu por causa desse... Meu Deus, é muito sério. É muito sério. E assim, a gente já passou diversas situações, mas voltando à pergunta, Amanda, adolescente foi que a gente começou a perceber mais, eu e meu irmão. Porque, sei lá, a gente foi fazer uma vez uma viagem de férias, assim, com a família. Meus pais são muito da igreja, juntou o pessoal da igreja e viaja todo mundo ali para um hotel fazenda. E sempre foi, tem gato aí? Tem uma pergunta aqui. Não, tem, mas não vem. E assim, pra ela, saber que ele existe já é uma questão. Bloqueia. Bloqueia. Ela fala, não vou. E daí falaram, não tem. Porque tem uma pessoa que tem medo. E daí a gente fez uma viagem longa de carro. Chegamos à noite, todo mundo cansado. O carro cheio de coisas, né? Bagagem. E chegar lá à noite, no lugar...
para no lugar, já tem um gatinho ali Oh, passando. Parece que essas pessoas atraem também, né? Ela fala isso, ela fala, parece que sou eu, chamo. E aí, meia volta foram embora? Meia volta e foi Cê embora. jura? Mó frustração, assim, das crianças, né? Nossa. Só que até ir embora, foi assim, uma treta lá com meu pai, porque ela achava que meu pai sabia. Meu pai falou, não, eu falei com as pessoas falaram que não tinha, E daí, cada vez mais, fui percebendo que era assim. Pera, rapidinho. Aí tava no carro, ela tava dentro do carro, ela viu passando. Aí a reação dela era o quê? Tipo, gritar? Tem um gato aqui, tem um gato aqui. Ela já fica desesperada. Ela E, já assim, se treme, ela já se treme e vira uma coisa louca, gente. Assim, E aí meia volta, tá? é Entendi. gritaria, arrepio, suadeira, ofegante, assim. É uma coisa muito surreal. Tipo uma crise de pânico É mesmo. uma crise de pânico, exatamente. E daí a gente foi convivendo dessa forma, né? Com ela com esse medo, com essa fobia, né? Aham. E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas ficavam dando dicas. Ah, faz isso, faz isso, Imagina. aquilo, outro. Ela até se deu bem com o trabalho de hipnose que ela fez. Ela tentou, eu ia te perguntar isso, ela tentou tratar isso de alguma maneira. Tentou, mas assim, eu já era adulto, por mais que jovem, eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos quando ela começou, porque chegou um momento que eu falava, mãe, entendi, o negócio é muito sério, é irracional mesmo, Aham. não tem o que fazer, não tem, e assim, o que é louco é que gato é um bicho meio livre, né, então as pessoas prendiam, acabavam esquecendo, de repente o gato pintava na sala. Não. E daí já dava, um constrangimento. Ela sobe na mesa, é gritaria, se agarra em você, começa a te apertar. Tadinha. É uma coisa surreal. E é mais comum do que a gente imagina, como você falou, né? Você conhece uma pessoa. Minha mãe tem outras 2 amigas também que têm essa fobia. E também já passaram um constrangimento as 3 juntas. Assim, Imagina. num lugar, e daí eu não tava, mas ela contou já, ela falou, tava Show, as 3 deram um num show. Teve uma que se pendurou Para. te juro, No lustre. É tipo isso. Mas era uma trança, na verdade, dessas de madeira que tem de teto. Subiu na mesa, segurou na trança e ficou lá. Gente, é uma coisa doida. Gente, e essa minha amiga que eu falei no começo, ela tinha medo por causa da fobia da mãe. Ela não exatamente racionalizou que ela não tinha tanto medo assim, mas ela herdou e aí começava a ter medo de, tipo, porque repetia um discurso. Aí depois passou, ela começou a visitar a gente em casa e tipo, na verdade eu não tenho tanto medo assim, é minha mãe. Mas é uma coisa que passa também, porque a pessoa que tem medo, às vezes ela causa sem querer, porque, né, é isso, é Uma irracional. criança, né? E também Quem criança. tem fobia é uma coisa que realmente fica irracional. Mas aí acaba passando um medo para umas outras pessoas que acabam gerando um preconceito, que na verdade nem é tanto medo. A minha amiga tinha preconceito por tanto medo da mãe que tinha, sabe? Assim, e isso não aconteceu com você. Você acha que influenciou? Influenciou, aconteceu pode comigo crer. também, assim, porque eu também tive uma cena um pouco traumática, criança, essa cena minha mãe me lembrou outro dia, ela falou, você lembra, uma vez aconteceu com o Tulinho, ela falou, eu falei, eu lembro dessa cena, eu era muito pequeno, e no interior que a gente morava, chamava Porto Calvo, a cidade. Amo. E daí os vizinhos ficam na porta, aquele interiorzinho Sim, mesmo. cadeirinha. Cadeirinha e tal. Aí minha mãe deixou Será que tem alguém de Porto Calvo escutando Nossa, a gente? tomara. Nossa, seria Um grande ótimo, beijo né? para Porto Um Calvo. grande beijo para Porto Calvo. Onde morreu Calabá, viu? Olha lá, isso é pra outra você história. ver. Pra você ver, tem muita história aí. Pô. Aí, quem foi Calabá? Calabá. Calabá. Então, aí minha mãe ficava na porta ali com os vizinhos, conversando, deixou eu e meu irmão dormindo. Mas quem foi Calabá, na moral? Calabá, ele lutou na guerra contra os holandeses ali. Era um português foda-se. desses aí. Não vou falar isso num podcast, Não, mas que tudo bem. isso, não. Tem aí, depois traz o Chacon de novo, que é historiador, ele vai contar melhor. Boa. Mas aí, beleza. Enfim, aí resumindo, né, ela foi lá, eu tava dormindo na cama, no meu berço, era um berço. Aham. Cara, de repente eu acordo, tem um gato sentado assim, ó, me olhando no berço. Do nadão. Entrou em casa, entrou no meu berço e tá sentado. Como o gato fica assim, encarando, gostosão. né? Gostosão. E eu sentado do outro lado do berço, com medo, apavorado. Mas assim, eu fiquei roxo Sim. de medo e tremedeira. Olha como passa, mano.
E eu não tive reação. Aí minha mãe veio dar uma olhada nas crianças dormindo, né? Que de Meu tempo em Deus, tempo... aí ela deu de cara com você, roxo e o gato. E o gato lá. E daí foi um desespero total, assim, gritaria, correu lá, chamou meu pai. Meu pai, enfim, foi lá. O gato não saiu do berço, ficou lá tranquilão. Beleza, ficou pra mim o berço então? E daí eu tenho essa cena. E o que eu ouvia muito falar, não deles, mas de vizinhança, assim... que é o que você falou, é preconceito que muita gente tem com gato, né? Ah, gato é agressivo, gato tem as unhas sujas, se te arranha, ele vai causar infecção. Uma vez a pessoa inchou o braço. Perdeu o braço. Que pode ter até acontecido uma vez perdida, como já aconteceu, acho que de tudo na história, né? Pessoas já se acidentaram de N formas, né? Mas, em um milhão. É o como chega pra você que te faz ter o preconceito também. Então eu sempre tive um receio, um preconceito, sim, com gato também. Eu cresci, assim, numa boa. Nunca tive medo, assim, de me levantar nem nada, mas, putz, os gatinhos vêm ralar em mim. Eu digo, irmão, vai um pouquinho pra lá, não vem ficar ralando em mim, não. Tô de boa aqui. Pô, dá pra tirar o gato. E assim, pegar, não pegava, jamais. Sempre tive medo, eu sempre achei... Ele encarava já querendo me comer. Matar, felino, né? É um felino, O Tião né? faz isso comigo todo dia de manhã. Eu acho, nossa, ele fala, meu, se fosse menorzinho, esse aí... Pra quem tá pensando, nossa, elas levaram mesmo um cara que não gosta de gato? Tenho imagens de gatos no seu colo. A gente pode postar, inclusive. Mudou, né? A Vamos gente vai te postar, expor. vai chegar, mudou isso. Hoje eu amo. Mas enfim, vai chegar mas nisso é uma aí. loucura, né? Tipo, o trajeto até ali. Mas e aí? Adolescência, isso? Fui dessa forma, cresci, fui ficando adulto. Nunca convivi com gato dentro de casa. E assim, toda a família era... Ninguém tinha gato, porque onde tinha gato, minha mãe não frequentava mais a casa. Sim. Então essa era uma regra. E toda a família, assim, de vários graus, por parte de pai, por parte de mãe... Nenhuma criança tinha gato. Ninguém tinha gato. Nem eu, nem meus primos, ninguém, porque... Dó, né? Toda uma rede que acaba. Uma rede. Quantos gateiros se foram aí, né? Perdemos. Acho que tem um detalhe que é curioso, que a Amanda citou ali na descrição da fobia, que é isso, não é só o gato físico. Assim, essa fotografia aqui do Chico... Sua mãe não vai assistir esse podcast? Ela vai ouvir, mas sem assistir. Boa. Porque assim... Ela vai ouvir. Tem na edição uns miados. Tem uns... Tem uns... Ela vai conseguir ouvir? Ela vai ter uma ansiedadezinha. Hoje ela já consegue, assim. Ela já fez vários tratamentos. Mas, assim, ainda é muito forte a fobia. Mas ela já consegue lidar com algumas questões. Mas, por exemplo, ela não vê gato em revista. Ela não vê, por exemplo, outros felinos também. Então, passa na TV um tigre... Ela não vê. Ela fecha o olho, assim, de uma maneira até infantil, inocente, assim, sabe? Ai, nossa! Então é uma coisa que é muito gatilho mesmo, é muito louco, assim, é muito sério, né, ao mesmo tempo. Muito sério, claro. Mas aí chegou um momento que eu falava, mãe, você não tem que falar que tem medo, você tem que explicar para as pessoas que é uma fobia. Porque é realmente uma fobia. Porque medo parece uma bobagem, né? É o que todo mundo acha. O medo resolve, né? Tipo, lida aí com o seu medo. É isso aí, tudo bem. O gato não, mas é ele é bonzinho. O gato ele é bonzinho, não precisa ter medo, é bonzinho. Nada. Ele fica na rua, ele fica... Mas é uma outra questão, que nem ela consegue explicar o que é que acontece, né? E ela até fala, meu, que loucura, assim, porque é um bicho que as pessoas têm, todo mundo adora. As pessoas, quem tem mais de um em geral, porque... Que é pirâmide. Pirâmide. Porque é bom. E foi passando o tempo e daí eu tive minha filha. Sim. Né? Elisete. Na verdade é Elisa, mas a gente chama de Elisete. E Elisa foi crescendo e a própria Camila, por exemplo, a mãe da minha filha, quando eu comecei a namorar ela tinha 2 gatos. E ela doou os 2 gatos para uma outra amiga. Gente. Pra minha mãe poder visitar. Minha mãe não vinha na casa dela, ela chegou a doar os 2 gatos. Primeiro que ela estava era num apartamento, ela não estava conseguindo dar atenção, já estava difícil. E daí uma amiga já conhecia os gatos dela, tinha outros gatos, tinha um espaço mais adequado, e juntou esse útil ao agradável. A gente ainda visitou durante um tempo os gatos, depois foi morar na praia eles. E ela doou para minha mãe conseguir... Porque senão ela não conseguiria ver a neta.
Na casa da Camila, Pra minha mãe vir nessa coisa do chá de bebê, gravidez, porque ela ficou... Não ia acompanhar. Acompanhar esse final até o parto, ficar ali na função, né, da avó e tal. Ao mesmo tempo era isso, meu irmão tinha uma namorada que já pegou logo um gato pra minha mãe não ir na casa dela, sabe? Assim, é uma estratégia boa também, né? Tem essas curiosidades. Doa, que também é um extremo, né? Eu jamais doaria. Tipo, se eu já tenho, boa sorte, Teleu. Você nunca mais vai me ver, então. Um forte abraço. Nossa, eu tenho um primo também que pegou uns gatos assim e falou: não, pá, minha tia nem vinha aqui na minha casa. Que absurdo! Tem. E assim, ao mesmo tempo, à vontade, né? Esse primo nunca teve. Ele falou: vou deixar de ter gato depois que ele saiu de casa. Saiu da casa dos pais. Ele falou: não tô mais na casa dos meus pais, vou ter gatos. Minha tia... Uma coisa assim, não vou adotar porque eu sei que minha sogra tem medo. Mas não, eu vou doar pra... Aí já a Camila foi realmente... A Camila queria conquistar a sogra, hein? Essa tava dedicada. Tava dedicada, né? Mas e aí, foi aí que você se apaixonou por gato? Não foi aí. Ai, como não? Você convivia com eles e não se apaixonou? Você tá louco? Não. Eu não me apaixonei por eles. Eu era meio arredio ainda com eles. Vai ter que rever a nossa amizade, cara. Eu fui me apaixonar mais na frente. Depois que eu tive a Elisa, minha filha queria um gato. Com quantos anos ela queria? Uns 3. Olha como que nasce uma gateira. Ela vem forte. E daí Essa é Felícia, né? Essa é. Ela falou, pai, que eu falei, filha, tem essa situação, vovó. E ela começou a falar, vovó, mas assim, depois ela foi entendendo que era realmente uma coisa muito séria, que é uma fobia, o que era fobia, expliquei e tal. E eu falei, filha, aqui em casa não podemos ter gato, enfim, por esse motivo. Enfim, se for na casa da sua mãe quiser, tudo bem. E a Camila falou, eu não quero, que eu não dou conta de bicho, é uma responsabilidade também, né? Então minha rotina não cabe ainda um outro animal. Certo dia, eu recebi uma amiga com a filha dela em casa e as meninas estavam na rua brincando, voltam as duas com um gatinho novinho. Papai, eu falei, não, pô, ele tá com fome, eu falei, hoje não, obrigado. Hoje não tem pão. Pô, filha, não vai rolar gato, não nem a pau, na minha vida não vai existir gato, assim, eu tenho um pacto pra poder minha mãe chegar de surpresa na minha casa, se ela quiser, então assim, não vai rolar gato. Então, brinca aí com o gatinho, mas não tem ração, não tem nada. Depois põe ele lá, pai, achei no bueiro. Pode voltar pro bueiro. Eu insensível. Foi. Falei, pode. Que horror! Foi, eu era insensível. Cara, que horror. Falei, pode voltar pro bueiro onde ele tava. Deve ter lá dono, deve ter mãe. Não tinha outros gatinhos? Não, só ele. Então tem casa. Se fosse um monte, seria abandonado. Olha a minha teoria. Inventando qualquer coisa pra criança desistir. E daí ela brincou com o gato e pôs pra fora, no portão ali de casa, né? E ela ficou na calçada um tempão com o gatinho. E beleza, fui lá fazer minhas coisas, quando eu volto tá o gatinho ali dentro de casa. Eu falei, não, gatinho, dá licença. E eu... Pegou. E com receio, assim, ainda dele me arranhar, porque, enfim, eles, né? Aí levei o gatinho pra fora de casa de novo. Falei, não, fechei o portão. Falei, não, irmão, vai pra outro lugar. Boa sorte, tudo de bom. Boa sorte. E, amiga, isso foram 2 dias nesse movimento. Eu dava um vacilo, o gatinho tava dentro de casa. Eu falei, tu entrou por onde? Aí ia na padaria, voltava, ele tava na minha poltrona, assim, que eu trabalhava no computador, né? Ele lá, quase sentava em cima dele. Eu digo, não, gatinho. Aí, 3º dia, eu falei, pô, já começou. Tu é simpático. Aí eu falei, mano, não é que é bonitinho, né? E ela tinha dado o nome dele de Marte, o planeta, né? E daí, Marte pra lá, Marte pra cá. Eu já falei, tinha dado até nome. Aí eu falei, então vai, Marte. Agora vai ser criado assim, solto, gato de sítio. De sítio, E, aí do Marte, o Marte, ele se apaixonou pelo gato do vizinho, que tinha a mesma idade dele, passou o tempo, o Juquito. E dá pra ver eles começaram a namorar. Assim, os 2 gatos machos. Gay. Não sei. Gay, né? O Chico é gay também. Tem isso, né? Eu não sei se tem, mas tem. Não, em toda espécie tem. tem. Claro, né? Imagina, em nós aqui, né? Pô. Às vezes acontece. Né? Às vezes. É raro, mas acontece muito. Raro, acontece muito. Tô aí na busca. E E daí aí ele se apaixonou. Se apaixonou pelo gato do vizinho e aí ficava num movimento bem bonito. Ia lá pra casa do vizinho namorar.
E daí eram 2 casas depois. Aí depois Num voltava. movimento bem bonito. Aí voltava pra dormir em casa. Aí chegou um tempo que ele acabou ficando muito tempo lá no vizinho, assim, uma semana. E eu disse, não, eles estão ótimos. Chegava lá os gatinhos entrelaçados. E daí aconteceu do vizinho mudar pra São Paulo depois de um tempo. Eu já tava morando ali em Piracaia nessa época. Aí o vizinho mudou pra São Paulo. Aí o Marte triste em casa. Dava umas miadas, aí saía, voltava. Ficou um tempo ali numa casa vazia que o vizinho morava. Gente, que ele ficava dó. indo. Tadinho. E o Juquito, que é o gato do vizinho, veio pra São Paulo e veio morar num apartamento. E o vizinho ficava, mano, ele não tá se aguentando aqui também de saudade do Marte, assim, provavelmente. Ele nunca teve esses sintomas, tá louco, Olha a só. vizinhança reclamando. Eu falei, ele falou, tem que juntar esses 2 de novo. Eu falei, traz pra cá o namorado, né, agora, né? Então vem. Aí Elisa ficou no céu, Eu não né? sabia que era essa história do Juquito. Foi essa história. O Juquito veio ficar os 2 em casa. E foi muito louco, porque quando ele trouxe o Juquito, tem uma estratégia que depois a gente soube que fazer a reaproximação tem que ser meio devagar, né, dos bichos. Depois ele ficou uns 4 meses, assim. Nossa, e Foi eles bastante- se reconheceram de cara? Aí a gente soltou os 2 no jardim, assim, Sem meio... saber dessa parte. E daí eles começaram a se estranhar de longe. De repente, eles pularam assim, ó, e começaram a se enroscar, brincar. Mentira. Foi. Ai, Que a amor. chance de não reconhecer é enorme. Eu tô todo arrepiado, Que porque amor. foi muito bonito. Olha só. Eles são muito namorados mesmo, assim. São os gatinhos dela até São hoje. os gatos dela até hoje. Aí E tem ela o esquema de pirâmide nunca acaba, nunca né? acaba, porque aí depois chegou mais um. Claro. O Baco. Ela tem um terceiro, são 3 homens. E 3 machos. E daí eu comecei a perceber, então eu falei, nossa, esses bichos são muito brisa, cada um tem uma É personalidade. entretenimento puro também, né? Você parar pra assistir, você perde um tempo. Foi o primeiro esquema de pirâmide que você entrou? Foi o primeiro esquema de pirâmide. E assim, você vai vendo, o Marte, por exemplo, é uma lady, não caça uma barata, um besouro. Deixa ela. Juquito não, o Juquito já é caçador. O Baco, então, que é o mais novo, é um caçador. É mesmo. O Baco se veste pra ir caçar, assim, sabe? Ninja. É hobby. Aham. Mas. E Esse foi assim o você virou gateiro. E assim viramos gateiro. E a Teleu nessa história de tipo, olha, minha filha foi mal, mãe, mas minha filha arrumou 3. Foi isso, porque eu falei, minha mãe precisa. Enfim, é isso, não vamos todo mundo. Chegou uma hora que eu falei, também não vamos ficar vivendo. Vamos cuidar, mas assim, não vamos deixar minha filha deixar de ter o bicho, outra Sim. pessoa. E o que a gente fez com os gatos, eles se acostumaram a ficar na minha casa e na casa da Camila. Que hoje eu e a Camila somos separados, né? A gente tem essa divisão de guarda compartilhada com a Elisa. E chegou um momento que a Elisa ia com os gatos tudo e voltava com os gatos tudo, assim. E os gatos, por incrível que pareça, eles se estressam, né? Quando mudam de ambiente, mas Às nesses 2 vezes, ambientes. Tem uns eles que vão bem com essas super mudanças. bem. Tem gato que viaja de carro e fica super bem, é muito relativo, mas em geral realmente ele se estressa. Sim. Aí, enfim, aqui em São Paulo, eu convivi com muitas pessoas que têm gato e tudo nesse esquema de pirâmide, assim, chega um, chega outro. Eu tenho outra super amiga, Fernanda, também, que é super gateira. Sim. E é engraçado, só contar só um parênteses. Os gatos dela, eu não sabia, né? Aí chamava Prada, Chanel, Dior. E aí eu fiquei, né? Quando eu tinha são 4 dela, e tinha um outro. Louis Vuitton, mil. Só que eu não sabia que era nome de marca, né? E eu tinha vergonha de perguntar o que eram os nomes, porque eu falava, vai que é uns filósofos aí que eu não sei quem que é. O grande Prada. Aí eu falava, um dia eu falei, amiga, desculpa a ignorância, viu? O que é esse pessoal aí? Ela falou, menina, as marcas. Eu falei, que inocente, né? Muito bom. E foi assim que virei gateiro, aí depois, conheci os gatos de você. Imagina. Gente, uma informação muito importante o Chico, ele vai no colo de poucas pessoas. De homem, então, Pouquíssimo. acho que, sei lá, nenhum. E no colo do Tulinho, ele vai. Ele pede, né? Ele pede. Eu acho que ele sobe. só foi no colo do Tulinho e do Giba. Lembra que ele foi no colo do Giba? Mas você lembra que... ele escolhe, assim, Ele é eventualmente... muito difícil mesmo. Quando ele subiu no seu colo, a gente falou.
é muito difícil, mas o Chico vai no colo o Tulinho senta na mesa de casa, lá na cadeirinha da mesa, ele imediatamente Ele vai, sobe com as patinhas, né? Ele calcula, Ganha a ele pede patinha, colo, fica com né? aquela pança pendurada. Nossa. E aí tem que pegar ele. E E aí- facilitar pra ele subir, né? E o Tulinho tá tão gateiro que ele fala, não posso levantar. É isso que eu ia comentar. Eu falei, nem levanto. Aí eu fico sentado, eu falo, não, deixa o Lorde aqui Deixa de boa, ele. deixa ele, né? E quando eu comecei contando aqui da Teleu, da Tereza, sua mãe, Teleu é mais Teleu legal. é muito mais Depois legal, eu né? posso contar o Teleu, é É. um apelido que eu chamo minha mãe de Teleu. O nome dela é Tereza, mas... Mas foi você que inventou? Não, é de família. Entendi. não, mas conta aí agora então. Não, não sei por qual motivo chamavam ela de Leu. Ah, Sim, a família Leu. Aí, acho que foi meu irmão, assim, a gente começou a falar, eita, Leu. leu? É, não sei por que leu. Um dia eu pergunto, a gente põe aqui põe na edição. Eu ia dizer que o dia que ela foi em casa foi uma baita vitória, né? Isso, essa experiência é muito boa, porque assim, eu juro, gente, ela não vai na casa de ninguém Só de que saber tem gato, que só de tem saber. E daí eu falei pra ela assim, eu falei, mãe, tá, as meninas estão querendo fazer um bolinho pra mim no aniversário, a gente comemorar lá, tal, só a gente, os amigos mais próximos. Mas, mana, lá tem gato, mas ó, eu te garanto, os gatos lá não saem. Assim, ó, eu falei, isso é a maior regra da casa, porque os gatos têm um espaço pra eles, já, enfim, tem Já é tudo já fechado. é tudo fechado e feito pra eles não terem contato com possibilidades de acidente no mundo externo do sítio. Então, assim, não tem a mínima chance desses gatos saírem. E daí ela falou, meu, tem certeza? Eu falei, mano, eu não vou te dizer, porque se eu te falasse que não tinha gato lá, você não nem ia ia ver. saber. Porque assim, tem uma forma de trancar eles no lugar que ninguém acessa e você não ia ver, não ia escutar miado, nada. Então, mas tô te falando da real, porque vamos enfrentar um pouco isso. E, meu, foi a primeira casa que ela foi, sabendo que tem gato, e que ela falou, cara, eu cheguei um pouco receosa. Aham. E depois eu fiquei muito tranquila. Foi muito bom pra mim ir numa casa que tem gato. Já é uma baita vitória. Super, super. Não, ela fala até hoje, assim, que foi uma experiência muito boa. Ela adora vocês, primeiro, assim. A gente também. Mas ela fala, meu, é a única casa que eu vou voltar sempre sabendo que Bonitinha. tem gato, porque eu garanti muito. Mas assim, foi uma negociação. Mas é realmente uma casa que dá pra garantir, né? Dá pra garantir. Se você tá ouvindo aqui, a gente não sabe, porque em algum momento a gente já explicou sobre isso, Ah, a mas gente a já gente, explicou. quando construiu a casa, a gente fez são 2 blocos, né? E eles são conectados por um corredor. Então tem uma porta que fecha esse corredor, que assim, não tem nenhuma chance de uma pata abrir, não tem Não, como, a ela é porta bem é pesadona. pesada. E os gatos ficam no bloco dos quartos. Quando alguém, no caso, tem medo, ou quando a gente quer deixar tudo aberto e quer que os gatos fiquem protegidos, porque os Ou nossos quando gatos o Melo não vai saem. dormir à noite, né? Isso É. a gente já explicou aqui também. É verdade. O Melo dorme preso, então ele dorme nessa parte da frente, os gatos na parte de trás. Então no dia que a Teleu foi lá, a gente colocou eles pra trás e aí ela nem viu. Ainda tem o gatil, gatil. ali, né? Pra eles ficarem ao ar livre também. Sim, tem então, uma parte telada que eles ficam na grama. É, realmente. não tem nem... É bem incrível ali a segurança deles, né? Mas é muita coisa porque realmente ela não saía, ela não poderia cogitar a possibilidade de ter um gato e ela sabia. Eu achei muito da hora. Porque aí eu expliquei todo o quão gateiras vocês são, né? Uhum. Então, assim, quão vocês cuidam dos gatos. Eu falei, é impossível. E aí eu entrei, quando conheci ela, eu entrei numa de tipo, ela já deve ter ouvido muitas vezes que tipo, não, mas eles são bonzinhos. Eu pensei, não vou entrar nessas, também não vou pregar sobre o quanto o gato é legal. Porque não é mano, sobre é isso. fobia. Não é sobre isso. Então a gente pode ter isso também na nossa cabeça, assim, que não se trata de um preconceito, que aí a gente tem que sim que brigar. Sim. Porque, né? Porra, não dá. Medo também dá pra você tentar falar, não, eu também tinha medo de gato, sabe? Eu tinha medo de gato, tinha aflição, não sei o quê. Mas fobia, fobia tem que respeitar, né? Acontece. E uma coisa é muito comum ela falar assim, a pessoa, não, deixa que eu vou lá espantar. Ela falou, mas não maltrata o gato. Claro. Assim, ela sempre é uma coisa que ela frisava. Assim, não maltrata. Eu, por exemplo, se é um gato que tá ali, alguém fala, não, vou pôr pra correr.
Ela falou assim, não tem água, porque a estratégia dela é água. Sim. Porque ela fala, água não machuca e eles correm. Sim. Né? E você acha que ela melhorou com o tempo? Com os tratamentos que ela fez? Eu com a- as terapias? Dá pra dizer que sim, porque… Só dela ter ido lá em Só dela casa. ter ido na casa Exato, de com vocês. certeza. E tem o que mais, assim, ela… Olha, eu lembro que um dos tratamentos que ela fez, uma das coisas que ela precisava fazer era uma pesquisa sobre a história dos gatos. Foi uma parte do tratamento dela. Olha. E ela parou aí o tratamento. Ela não conseguiu fazer a pesquisa. Hoje ela consegue digitar gato, Gato, no Google. É tipo, não, não vai dar. Porque sempre vinha imagem pra ela, meu… Nossa. É muito… Enfim, é bem… E tem poucas informações sobre isso. Eu não sei Exato. se vocês, enfim, em algum momento já… Não tratou desse tema aqui antes, né? Você Não, falou? é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Inclusive, eu tava pensando na possibilidade de a gente perguntar, encontrar ou chamar algum psiquiatra, algum psicólogo, né? alguém que entenda sobre se, primeiro, é possível, porque a gente pode até falar que é uma resposta genérica de uma pesquisa no Google, mas assim… É difícil você cravar uma parada, né? De falar, não, tem chance sim, ou não tem. Deve ser muito individual. Deve ter que ter muita determinação do paciente. De, tipo, sua mãe tem que querer muito gostar de um gato pra se tratar e resolver. E mesmo assim pode não dar certo. Então, assim, A gente pode pesquisar sobre isso. Não, legal. E não tem muitas informações, viu? Assim, sobre dados, né? Falando, tantos pacientes se curam. É muito Não relativo. É muito. E o que acontece é uma evolução desse quadro, né? De fobia. Então, eu acho que minha mãe evoluiu, sim. E, por exemplo, ela… Porque é rua, né? Então tá na rua, por exemplo, na casa de ninguém. Tá numa festa da igreja, na praça. Qualquer lugar. Então, de repente, tem um gato lá e o gato. Ela faz isso. E daí a gente vai lá e espanta o gato. Então, no restaurante. Tá num restaurante e, de repente, surge um gatinho. Ai, o gato. Então, ela não… Já dá menos escândalo, Aham. é mais contida, assim, não, porque grita no lugar, gente. Eu Mó sei. constrangedor. Porque, né, a gente que não é o que Quem tem tá fobia. em volta, né? Nossa, que vergonha. Não, desculpa, gente, não é uma situação aqui, né, que tá acontecendo. Porque várias gritarias, assim. Mas, enfim… eu acho que ela já evoluiu bastante, assim, ela já consegue hoje falar pra gente, eu vi um gato ali, Sem escândalo. sem escândalo, então… Se ela conseguir escutar esse podcast, também já significa, né? Super, eu acho que ela vai Já. conseguir, ela vai ficar curiosa pra ouvir, por mais que, enfim, na abertura, né, tem esses barulhos, ela vai ter uma ansiedade, porque independente do que… Enfim, do que a gente diga, de saber que é só um som. Se a gente imita um gato, ela já fica boladaça. Gente, olha que doideira, né? Então, e tem essa… Que pena, porque gato é tão bom, É Teleu. tão legal, né? Teleu, meu? vamos falar com a Teleu, vamos dar recado pra Teleu. Gato Vamos. é bom demais, é uma eu sinto muito. Eu acho que ela também sente por isso, Eu né? acho Porque também. ela gosta de bicho, Sim. galinha, Sim. cachorro, Cachorro, tudo ela gosta. Eu já tive de tudo que é bicho em casa Aham. também. Eles sempre apoiaram, assim. Por mais que, enfim, quando a gente é moleque, a gente pega o bicho no fim, fica pro pai e pra mãe cuidar, né? Pro sempre. trampo, né? Sempre. Então, eu era essa pessoa. Hoje eu tô virando agora o pai que, enfim, que cuida dos O jogo bichos. virou. O jogo virou. Se a Teleu escutar esse episódio, Teleu, manda um áudio pra gente colocar aqui num próximo. Com Ó, certeza, legal. boa. E se você que tá ouvindo a gente também tiver alguma história de fobia que você conhece, ou que, enfim, se você tinha e melhorou, se você, enfim, conta aí pra Manda gente um também. áudio pra gente colocar aqui. Boa. Eu acho que vai chover história, porque Capaz. é mais comum do Eu que o que a gente acho. imagina. E realmente é uma pauta muito séria, né? Fobias em geral, né? A Sim. gente não trata disso. É. Minha mãe, por exemplo, só mais uma coisa, assim, ela tinha vergonha muitas vezes. Sabe, a pessoa que tem fobia se sente envergonhada de Porque falar. a galera relativiza, né? E aí parece uma bobagem, tipo, ai, que frescura. É isso. Sempre trataram como frescura. Ai, que e frescura. falando, Ele tá lá "Nossa, longe, ele não vai fazer nada pra que ela. escândalo", né? E é aquilo que eu falei no início, né? A cena é sempre aquela da criança, das costas dela, o gato nas costas dela, arranhando. Nossa, estava vendo aqui, pesquisando sobre tratamentos, se existe mesmo, se não sei o quê. E aí tem uma terapia de exposição, Nossa. que você fica já pensou? enfrentando o gato.
Que Ou, Doideira. sei lá, a Tortura, cobra, a essa é uma aranha. tratar. Que loucura. Nossa, você tá maluco. Se você tem fobia, imagina ficar exposto ao que você tem fobia, deve ser loucura. Sabe, tem um filme chama Fotofobia. Não sei se Ah. você já ouviu falar desse filme. Não. Eu conheço a diretora de fotografia, Cris Bierrebar, que é uma fotógrafa muito incrível. E, olha, é porque é fobia o tema, né? Então acho que cabe. E é um filme que tem pessoas com fobia expostas às coisas que ela tem fobia. Uhum. Tem atores interpretando que tem alguma fobia. E tem atores com fobia real. Ok. E daí, esse é o objetivo, assim. Então, eles pegam as pessoas, expõem a coisa que ela tem fobia e filmam a reação. Nossa. É bem Nossa, interessante. que É um doideira. filme de arte, assim, Aham. mas é bem legal. É um filme que Deve ser aterrorizante. Deve. para as pessoas, mas enfim, esse é o É, estudo e aí lá. não tem nenhum dado aqui que me diga, X% das pessoas, não existe nada, gente. Mas a gente vai atrás de saber se tem alguma coisa mais efetiva. Não? E poderia até, se tiverem ouvindo alguém que teve uma experiência de alguém que superou, né, a fobia Manda pra ao gente. gato, manda também pra gente saber como que lida hoje, É. como que foi, né? E o que a gente pode dizer é para as pessoas que têm fobia, tenta não passar isso adiante para não espalhar o medo para quem não tem. E se você conhece alguém que fala que tem medo, isso dá pra gente conversar e entender e tirar esse preconceito e tal, isso com certeza. Mas tenta entender de onde vem esse medo também, né? Porque, pô, às vezes é nada. Às vezes é medo, não às é vezes- fobia. Exatamente. Então, Eu acho que uma coisa legal, importante de falar, que esse irmão da minha mãe, que ela falou, pô, foi você que colocou o gato em mim, na regressão, né? Que ela falou Ah. que falou essa cena. Ele ficou muito emocionado, já adulto, já com 60 anos agora. Ele falou, pô, me desculpa ter feito isso com você. E o tratamento dela, ele que pagou. você jura? Mentira. Tio Zé, é um tio mais incrível que eu tenho. Assim, ele falou, não, eu vou pagar, pode procurar o que que foi. Então ela fez vários tratamentos e ele falou, quem vai pagar sou eu. Pra tentar... Olha, tio Zé correu atrás. Tio Zé, ó. não, é da hora, era uma criança, né? Então, assim, não, ele também da não fez cultura. Que fofo, achei fofo. Fofo. Então, só pra contar também isso aí que achei legal também. Um salve pro tio Zé. Salve pro tio Zé, tio Zé é da hora. Não, fez a parte dele. Falou, causei, então... E muitas vezes as pessoas também entender, né? A pessoa fala que tem medo e às vezes é uma fobia que nem ela sabe, né? Que era o caso da minha mãe, ela tem até vergonha. Até outro dia, assim, né? Um ano passado, eu falei, mãe, você tem que falar fobia. As pessoas precisam entender que a fobia é uma condição psicológica sua que não tem explicação. Não é o gato preso, não é o gato não sei o quê, não é... enfim. Não é frescura. Não é frescura, até né, foda. Então, e para as pessoas serem sinceras, porque isso também é mó difícil, e foi muito difícil na história dela. As pessoas sabendo que ela tem essa fobia, falam, não, o gato não tem. E tinha gato no lugar. É mais fácil falar, ó, tem, mas enfim, ele fica Como dessa lidar, né? vamos tentar, como seria mais confortável para você, porque aí, por mais que ela fique meio tensa, olhando para os lados, se tem, se o gato tá vindo, se não tá, uma garantia mínima de que ele não vem, mas sabendo que tem, mas eu acho que é menos pior do que no susto, né? E Com certeza. Não, já teve gritaria em restaurantes. Gente, é bem louco, é bem... E ela sofre muito com isso, né? Porque ela tem taquicardia, ela fica se tremendo inteira durante muito Doideira. tempo. É bem louco. Tadinha. Que dó dela e dos gatos que cruzaram o caminho dela. Imagina o susto do grito. Nossa, os bichinhos, né? Muito bom, tomara que a gente receba áudio da Teleu. Tomara. Amigo, assim, amei esse episódio com você. Porque, assim, a gente já ouvia essa história agora com mais detalhes que a gente também não sabia. E é uma baita história, né? Tipo, dá uma dó, mas, pô, que bom que ela tá melhor. Que bom que o tio Zé fez a parte dele, tá? Essa parte a gente também não Reparação sabia. histórica. A reparação histórica do tio Zé. E se você que tá ouvindo a gente ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta pro Tulinho, manda. E se você quer ouvir a música dele, Túlio Fernandes no Spotify ou qualquer plataforma de áudio. E eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com fobia, mas tem a ver com gato. Túlio é cantor e compositor
Já escreveu alguma música sobre gato? Ou que fala de gato? Ou tem gato em alguma música? Não. Não, Nada? não. Não Pô, tem? podia, né? Podia, né? Opa. Tô tentando lembrar, né? Gravada e lançada, com certeza não, mas tô... Não, podia. Tá aí o desafio. Aí, ó. Então, assim, Uma se pateleu. Pateleu, olha lá. Ela tinha medo. Não era medo, era fobia. Mas de repente, tá aí o desafio. De repente, Quem pode sabe? ser, quem sabe. E a agenda esse mês, como é que tá? Tem show, não tem? Tem show, tem show. Quando é que esse programa sai? Eu acho que sai antes do show. Eu tenho um show que, enfim, em março são 2 shows, né? Um aqui em O São do dia Paulo, 29, eu acho que é. que sai antes sai do antes. 29, mas 29, Casa Viva Piracaia. Vai ser um show comemorativo de 10 anos do lançamento do meu primeiro disco nas plataformas digitais, né? Porque eu gravei antes, mas era esquema de CD, né? Uma Ó, pra você ver. viu? Nossa! Aí quando vieram as plataformas, eu falei, opa, agora tenho... Agora a gente sabe se as pessoas estão ouvindo, né, ou não. Porque eu pegava Sim. o CD, ninguém me conhecia, então não conseguia vender o CD, eu dava e rezava pra pessoa ouvir, né? Tomara que ouça, tomara que goste. que ouça e goste, sei lá. E faz o quê, né? Gostei, não tinha rede social, né? Assim, pra mandar um salve. Eu ouvi. Enfim, tinha Orkut, né? Na época. Mas, enfim... E daí é um show comemorativo de 10 anos desse lançamento, então a minha ideia é circular com esse show durante esse ano e no segundo semestre gravar um disco ao vivo de várias músicas aí. Bom demais. Disco Bom duplo. demais. Bom E demais. aí, pra se seguir no Instagram. Se te seguir no Instagram, você já vai falar tudo lá, a pessoa pode saber onde te encontrar, onde vai ter show. Super. Instagram é minha rede social mais ativa, então oficial Túlio. E nas plataformas todas, Túlio Fernandes. E vai acabar o podcast. Quem quiser ouvir já vai ali, ó, no mesmo aplicativo, Túlio Fernandes. Isso. Indica uma música. Indicar uma música. Vamos de Miragem, né? Pode ser, né? Tá Foi a que a gente tocando indicou da bastante. última vez, né? Pode ser então. O Meu Cantinho também. Bom, põe ou aí. tem uma antiga que chama De Noite. Eu amo, amo. É do primeiro disco, é desse disco muito aí. boa. Dia Pessoal, e noite. escutem. Só minhas sofrências. Tem umas sofrências também, não é só coisa lógico que gratiluz. tem, lógico que tem. Opa, todo mundo tem, né? Bom demais. Bom demais. Obrigada, amigo. Gratidão, amigas, Obrigada. pelo convite. Tô mó feliz, honrado, satisfeito A e gente emocionado também. de estar aqui, ó. Bom demais. muito bom. Amei. Cansei de ser gato. Agora Não é não? é isso. Valeu, amiga. Até a próxima Beijos. semana, humanidade. Beijos. Beijos.